Há um ano buscando o filho desaparecido, até que uma menina olhou nos seus olhos e disse algo que gelou seu sangue. Senhor, esse menino mora na minha casa. A partir daquele instante, nada voltou a ser igual. A verdade que estava prestes a descobrir não apenas mudaria o seu destino, mas também o de todos ao seu redor. E antes de continuar, deixa eu te desejar saúde e paz. Me conta de qual estado você está assistindo a essa história e que horas são aí. Capítulo 1. O cartaz e a esperança. O sol da manhã banhava as fachadas antigas do Largo da Carioca com um brilho dourado e preguiçoso. As sacadas cobertas de vasos de samambaia e begônia pareciam suspensas num ar de domingo eterno, como se o tempo houvesse decidido parar ali, naquele quarteirão de paredes manchadas e histórias esquecidas. Os pombos caminhavam devagar sobre as pedras, indiferentes ao movimento. Uma barraquinha de café fumegava na esquina. O cheiro de pão na chapa e canela chegava em ondas suaves pelo vento da manhã. Na esquina da praça, um homem de terno amassado segurava entre as mãos um cartaz com a fotografia de um menino de sorriso tímido e olhos grandes. Desaparecido. Lucas Monteiro. 8 anos. As letras estavam desgastadas, como se o tempo tentasse apagar a dor. A foto fora tirada num aniversário, num dia de sol e bolo de chocolate, quando o mundo ainda fazia sentido. Seu Roberto respirou fundo, com o peito apertado, e colou mais um cartaz no poste enferrujado, ao lado de velhos anúncios de shows já esquecidos. As mãos tremiam levemente enquanto pressionava a fita adesiva contra a ferrugem fria. Ninguém parava, ninguém olhava. As pessoas passavam com o olhar fixo nos celulares, nas sacolas, nos próprios pensamentos. Um homem de boné virou o rosto, uma mulher de tênis laranja desviou o caminho. Só ele parecia ainda viver naquele dia em que o mundo levou seu filho. Havia um ano que sua vida era uma repetição de madrugadas sem sono, cafés frios e esperanças que se desfaziam a cada amanhecer. Tinha sido um homem admirado, empresário, benfeitor, dono de prédios e empresas. O nome Monteiro era sinônimo de solidez no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Agora restava apenas um pai que percorria ruas com cheiro de umidade e cansaço, com os bolsos cheios de cartazes e o coração cada vez mais vazio. Seu motorista, Jorge, esperando no carro estacionado a meia quadra, o observava de longe com uma mistura de compaixão e medo. Conhecia o patrão havia 12 anos. Nunca o vira assim, dobrado e envelhecido de dentro para fora. Roberto murmurou baixinho, quase para si mesmo. Hoje vou mais longe, onde nunca estive. Talvez alguém saiba algo de você, filho. O motor rugiu ao arrancar, rompendo o silêncio da praça. Jorge guiou sem fazer perguntas. Aprendera que o silêncio era o único presente que ainda podia oferecer ao patrão. Conduziram em direção aos bairros humildes da Zona Norte, onde as paredes mostravam rachaduras e os fios elétricos pendiam do céu como galhos secos. O asfalto ia piorando a cada quarteirão. Os muros ficavam mais baixos, as casas mais apertadas, coladas umas às outras, como se precisassem se amparar mutuamente. O luxo da vida anterior de Roberto parecia pertencer a outro homem, a outro mundo. Cada buraco no asfalto lhe devolvia uma imagem. Lucas rindo no balanço vermelho do quintal, a voz da sua esposa chamando-os para jantar. Aquele chamado de todo dia que ele nunca soube valorizar e aquela promessa quebrada, a última que fez antes de sair naquela tarde fatal. Já volto. Palavras que nunca deveriam ter sido as últimas. Quando chegou à Rua das Mangueiras, o ar cheirava a pão de queijo e café coado no pano. Mulheres conversavam nos portões. Crianças corriam entre os carros. Um senhor regava as plantas na calçada com uma mangueira furada. Roberto desceu do carro com os cartazes dobrados sob o braço, colou um num poste enferrujado. O vento quase arrancou. A fita não grudava bem, os dedos tremiam.
Ele pressionou com força, encostou a palma espalmada contra o papel, como se aquele gesto pudesse fixar também a esperança que escorregava de suas mãos a cada dia. Tentar endireitar o papel era como tentar recompor a própria vida. Por favor, alguém precisa saber algo de você, sussurrou, esquecendo por um segundo em qual idioma o coração pensava. Não pode ser que o mundo tenha te esquecido. O eco das suas palavras se perdeu entre os latidos de um cachorro vira-lata e o ronco distante de um ônibus subindo a ladeira. O sol já esquentava o asfalto. Uma criança passou de bicicleta sem rodinha, oscilando entre as pedras. Um silêncio estranho tomou a rua. Por um instante, Roberto sentiu que alguém o observava. Virou levemente, mas só viu cortinas se mexendo e folhas secas girando ao vento. O coração acelerou por reflexo, aquele reflexo de quem aprendeu que qualquer sinal pode ser o último. Então, uma voz infantil cortou o ar como uma faca suave. Senhor, esse menino mora na minha casa. Roberto ficou imóvel. O coração, que até então batia cansado e pesado como pedra, deu um salto violento, virou devagar, com medo de que qualquer movimento brusco pudesse desfazer aquele momento como se fosse sonho. Na calçada, uma menina de uns 7 anos o observava descalça, com um vestido azul desbotado e o cabelo revolto pelo vento da manhã. Seus olhos grandes e claros brilhavam com uma mistura de inocência e certeza. Não havia hesitação naquele olhar, só verdade. "O que você disse, pequena?" perguntou ele com a voz trêmula, o papel do cartaz ainda apertado entre os dedos. A menina deu um passo à frente e apontou o cartaz com um dedo miúdo, firme, com a determinação de quem carregou aquela informação dentro do peito por tempo demais. "Esse menino mora com a minha mãe e comigo." O coração de Roberto pareceu parar completamente. O barulho da rua sumiu. Os carros, as vozes, os pássaros, tudo desapareceu naquele segundo. Ele se ajoelhou devagar no asfalto quente, abrindo mão do terno, da postura, de tudo que o mundo esperava de um homem como ele. Só importava aquela criança. Buscou no olhar dela algum rastro de confusão, de brincadeira, de engano. Não encontrou nenhum. "Você tem certeza? Ele realmente mora com você?" "Sim, senhor. Ele é quietinho, desenha muito e às vezes chora à noite." A palavra atravessou Roberto como agulha fina. "Chora", sussurrou ele. "Sim. Fala dormindo. Repete um nome." "Que nome?" A menina baixou ligeiramente o olhar antes de responder, como se soubesse o peso daquilo que estava prestes a dizer. "O do papai." Roberto se levantou devagar, sentindo o chão se mover sob seus pés, como se a terra da Zona Norte houvesse decidido confirmar o que ele acabara de ouvir. Tudo girou ao redor dele, como carrossel sem controle. Na sua mente, as imagens se atropelavam. Lucas rindo, a rede vermelha do quintal, o último abraço, o cheiro de colônia infantil que ainda sentia nos travesseiros meses depois. "Meu Deus", sussurrou. O silêncio foi tão profundo que se ouvia o papel do cartaz se agitar no poste. Roberto passou uma mão trêmula pelo rosto, fechou os olhos por 2 segundos, tentando organizar o que havia dentro dele. Depois, os abriu. "Você mora longe, pequena?" "Não, senhor. É pertinho, ali na volta da esquina." "Pode me acompanhar?" A menina hesitou, torcendo as mãos na frente do vestido. "Minha mãe pode ficar brava." "Não se preocupe", disse ele com ternura, a voz mais firme. "Agora só quero ver se é ele, nada mais." Ela assentiu, deu meia volta e começou a andar descalça, com aquela segurança estranha das crianças que ainda acreditam que fazer a coisa certa protege de qualquer consequência. Roberto a seguiu com o coração batendo forte no peito. A cada passo, o vento levantava a poeira vermelha do bairro e fazia ondular os cartazes que ficavam para trás, onde o sorriso de Lucas continuava olhando para o mundo como se nunca tivesse partido. E pela primeira vez em muito tempo, Roberto sentiu algo que acreditava perdido para sempre. Uma centelha de esperança.
A menina, sem se virar, disse com aquela doçura simples de quem não sabe ainda o quanto as palavras podem curar: "É ali, Senhor, naquela casa de janelas azuis." Capítulo 2. A menina que mudou o seu destino. Roberto seguiu a menina por um labirinto de ruas estreitas da Zona Norte, onde o cheiro de pão de queijo se misturava ao sol metálico dos varais, cheios de roupa colorida. A cidade parecia outra, completamente diferente daquela que ele conhecia, longe da agitação elegante do centro, dos prédios envidraçados, dos carros importados. Ali a vida tinha outro ritmo, mais lento, mais humano, mais honesto. As fachadas mostravam tinta descascada em camadas de cores diferentes, cada uma com uma história. Vasinhos de begônia e espada de São Jorge pendurados nos muros. Janelas que respiravam pobreza e dignidade ao mesmo tempo. Uma senhora estendia lençóis num varal de bambu. Um menino empinava pipa no telhado. O cheiro de almoço começava a vazar pelas frestas das portas. A pequena avançava descalça, com passos curtos, mas absolutamente seguros. O vestido azul desbotado, agitado pelo vento da manhã, parecia uma bandeira de inocência fincada naquele asfalto irregular. De vez em quando, ela olhava para trás só para se certificar de que o homem ainda a seguia, com aquele olhar sério de criança que assumiu uma responsabilidade grande demais para a sua idade. Ele a seguia com o coração na garganta, se perguntando se tudo aquilo não seria uma crueldade do destino, um sonho que se desfaria quando a porta se abrisse e revelasse um menino desconhecido, com outro nome, outro rosto. Cada passo trazia o eco de uma risada esquecida, uma voz infantil chamando "papai" antes de dormir, uma lembrança de madrugada que doía mais do que qualquer ferida física. A ausência de Lucas não era um vazio simples. Era um buraco que crescia a cada dia, a cada cama arrumada, a cada prato não lavado, a cada silêncio no corredor. Dobraram uma esquina. A menina parou de repente e apontou. Uma casa baixa de muros amarelados pelo tempo, com janelas pintadas de azul, que um dia já foram vivas e alegres. A tinta das janelas estava descascando nas bordas, mas a cor ainda sustentava algo de cuidado, de intenção. A porta entreaberta deixava escapar um fio de cheiro quente, sopa com legumes e algo mais difícil de nomear. Uma sensação de silêncio forçado, de segredo guardado com esforço. Roberto ficou parado no meio da calçada, sentindo que o ar à sua volta pesava mais do que deveria. "Sua mãe mora aqui?" perguntou a voz mais baixa do que quis que fosse. "Sim", respondeu a menina com naturalidade. "Ela está dentro preparando a comida." Roberto engoliu em seco. Ajeitou o terno com um gesto mecânico, mais para dar às mãos algo para fazer do que por vaidade. Respirou fundo, bateu na porta com os nós dos dedos, 3 vezes, não muito forte. Um breve silêncio. Depois, passos. A porta se abriu e apareceu uma mulher de uns 35 anos, cabelo castanho preso num coque apressado, avental manchado de farinha e tomate. Os olhos eram cansados, mas firmes, da firmeza de quem aprendeu a se defender do mundo com o simples ato de continuar de pé. "Sim, o que o senhor deseja?" A voz era educada, mas mantinha distância. "Boa tarde, senhora", disse Roberto com voz tensa, controlada. "Estou procurando um menino. Ele se chama Lucas." Por um instante, algo cruzou o rosto da mulher. Uma sombra fugaz, rápida como relâmpago, quase imperceptível para qualquer um que não estivesse olhando com a atenção desesperada de um pai. Um movimento sutil dos olhos, uma leve contração nos lábios, antes que ela recuperasse uma expressão de calma forçada. "O senhor deve ter se enganado. Aqui moramos só minha filha e eu. Sua filha me disse que..." A mulher o interrompeu com suavidade excessiva, a voz doce demais para ser natural. "As crianças inventam muita coisa, senhor. São cheias de fantasia. Não leve a sério." Roberto não recuou.
Notou o leve tremor nas mãos dela, a rigidez dos ombros, a respiração ligeiramente mais rápida, o corpo traindo o que a voz tentava esconder. Não quero causar transtorno, senhora. Só preciso ver o menino, confirmar algo com os meus próprios olhos. Se eu estiver errado, vou embora imediatamente e nunca mais volto. Repito que aqui não tem nenhum menino, disse a mulher, baixando o olhar para o chão entre os dois. Por favor, vá embora. Aninha tentou falar, abriu a boca, deu um passo à frente, mas a mãe a pegou pelo braço com uma força que desmentiu completamente o tom doce que usara até então. Entra agora, Aninha. Não aborrece o senhor. A menina abaixou a cabeça, desapareceu atrás da porta como quem obedece por fora e resiste por dentro. O silêncio que se seguiu caiu como uma laje de concreto. Roberto permaneceu imóvel na soleira, sentindo com toda a certeza que algo naquela casa respirava mentira. Não era a intuição vaga, era a certeza sólida de um pai que passou um ano inteiro aprendendo a distinguir o vazio do rastro. A porta se fechou com uma pancada seca. Do outro lado, mal conseguiu ouvir um soluço contido, abafado, como quem chora com a mão na boca. O vento levantou o cartaz que ele ainda carregava sob o braço. O sorriso de Lucas o olhava do papel amassado, aquele sorriso de aniversário que não envelheceu porque não teve chance. Roberto sentiu que a alma se partia ao meio. Caminhou sem rumo até sentar num banco de concreto no final da rua, à sombra de uma amendoeira. O sol caía sobre os telhados de zinco e a cidade seguia sua vida perfeitamente indiferente. Um cachorro farejava uma sacola de lixo. Duas mulheres discutiam preço no mercadinho da esquina. O mundo continuava girando sem pedir licença. Dentro da casa, Aninha se encostou bem devagar na janela, afastando a cortina com 2 dedos. Seus olhos úmidos seguiam a figura do homem sentado no banco, com os ombros curvados e o cartaz apoiado nos joelhos. Ouviu a mãe falar ao telefone no quarto, em voz baixa e nervosa, as palavras cortadas, os silêncios longos. Mencionou um nome que a menina não conhecia. Depois, silêncio. O som de uma gaveta sendo fechada com força. Naquela noite, o sono não chegou para Aninha. Da sua cama estreita, com o cobertor de oncinha que ganhou no último aniversário, ela ouviu um rangido no corredor, um sussurro e depois um choro abafado, contido, que vinha do quarto do fundo, aquele que ficava sempre trancado com cadeado. Enfiou-se debaixo do cobertor tremendo, mas o som continuava ali persistente. Uma voz pequena, cansada, que dizia entre soluços uma palavra que a menina já conhecia bem, porque ela mesma às vezes a chamava no escuro. Papai. Aninha se sentou na cama, o coração disparado, os olhos abertos na escuridão do quarto. Compreendeu naquele instante, com a certeza inocente e absoluta que só as crianças possuem, que o homem do cartaz não estava louco, que não era engano, que a verdade vivia do outro lado daquela parede fina. Abraçou o cobertor com as 2 mãos e sussurrou para o escuro com a voz de quem já tomou uma decisão. Amanhã vou saber tudo, mesmo que mamãe não queira. A manhã seguinte amanheceu sob um céu cinza e baixo, com aquele cheiro de chuva que encharca os telhados da Zona Norte antes mesmo da primeira gota cair. Aninha acordou antes da mãe. Ficou deitada alguns minutos, olhando para as rachaduras no teto, acompanhando com os olhos aquela linha torta que atravessava o reboco do canto até a janela. Ouviu o carrinho do pão de queijo tocando a campainha 2 ruas abaixo. Ouviu o murmúrio dos vizinhos se cumprimentando no corredor do sobrado. Uma rádio velha tocava forró lá de cima, a voz do cantor chegando abafada pelo assoalho de madeira. Tudo parecia igual, mas algo nela havia mudado durante a noite. Aquela voz, que ouviu através da parede, continuava latejando na sua cabeça como um pulso. Não tinha sido sonho, não tinha sido imaginação, era real. E ela sabia disso da mesma forma que sabia quando a mãe estava triste, mesmo sorrindo, que sabia quando ia chover, mesmo com o céu limpo.
Vestiu o mesmo vestido azul do dia anterior e desceu a escada com todo o cuidado do mundo, evitando pisar nos degraus que rangiam. 2, 5, 7. Conhecia cada um deles de cor. Márcia ainda dormia. A porta do quarto da mãe estava apenas encostada, e pelo vão estreito entrava o som da respiração pesada de quem finalmente conseguiu descansar depois de uma noite difícil. O quarto do fundo estava fechado, como sempre, o cadeado amarelo pendurado no gancho. Aninha se aproximou e encostou o ouvido na madeira áspera, contendo a respiração. Nada, nenhum suspiro, mas no peito algo insistia. Batia leve como asa de pássaro, dizendo que atrás daquela porta havia vida. Quando Márcia acordou, Aninha fingiu tomar café, a caneca de leite com achocolatado esfriando entre as mãos. "Dormiu bem, meu bem?" perguntou a mãe, acariciando o cabelo da filha com aquela ternura distraída de quem tem a cabeça em outro lugar. "Sim, mamãe. Hoje tenho que sair um pouco. Não mexa nas minhas coisas, entendido?" "Sim, mamãe." "Mamãe." Márcia vestiu a blusa azul marinho, calçou os sapatos pretos de salto baixo, pegou a bolsa de couro fingido e saiu apressada, fechando a porta com chave por fora. O barulho dos saltos foi morrendo no corredor, depois na escada, depois na rua. Aninha esperou mais uns 2 minutos, contando devagar na cabeça. Então correu para o quarto da mãe. Procurou nos gaveteiros, nas prateleiras, por baixo das roupas dobradas, qualquer coisa que pudesse abrir a fechadura do quarto proibido. Tentou com um clipe de cabelo dobrado ao meio, tentou com um grampo, tentou com as próprias unhas, até doer. A fechadura não se movia. Frustrada, bateu com a palma aberta na parede. Foi então que viu uma tábua do assoalho de madeira perto da cama da mãe, ligeiramente diferente das outras, mais solta, com uma fresta fina no canto que a luz da manhã entrava e marcava. Ajoelhou-se no chão, meteu as pontas dos dedos entre a madeira e o piso e puxou com cuidado, devagar, com a paciência de quem tem medo do que pode encontrar, mas sabe que não tem escolha. A tábua cedeu com um estalo seco. Embaixo havia um buraco escuro, estreito, coberto de pó e cheiro de mofo velho. O tipo de esconderijo que existe nas casas velhas e nas vidas que precisam guardar segredos. Dentro, um lenço de tecido xadrez vermelho embrulhava algo retangular. Aninha tirou com cuidado, como se fosse frágil. Era um caderno de capa dura gasta, com as quinas amassadas e manchas de umidade escurecendo as bordas. As letras na capa estavam quase apagadas. Ela abriu. As páginas estavam cobertas de caligrafia miúda e apressada. Nomes, datas, valores, anotações em código que ela não entendia completamente, mas que tinham o tom de quem registra transações que não podem aparecer em nenhum lugar oficial. Ramírez, 14 de fevereiro. Pagamento feito. Criança nova, sem dados. Silva, 22 de março. Transferência confirmada. Documentos falsificados. Aninha foi virando as folhas sem entender bem, os olhos correndo pelas linhas como quem procura algo sem saber exatamente o que. Até que, de repente, a mão parou sozinha. No canto de uma página com tinta corrida pela umidade, havia um nome escrito em letra diferente, maior, mais cuidadosa, como se quem escreveu quisesse ter certeza de que não esqueceria. Lucas H. Monteiro. Os dedos de Aninha tremeram. Sentiu frio e calor ao mesmo tempo, uma mistura estranha que subia do estômago e chegava até a ponta dos cabelos. Releu uma vez, 2, 3... como se repetir pudesse mudar o que estava escrito ou confirmar que não estava enganada. Não era engano. Ali estava o nome e, junto a ele, na mesma linha, outras 3 palavras escritas com caneta vermelha. Entregue, desaparecido. Silêncio. Um barulho na escada. Aninha fechou o caderno de uma vez, o coração pulando na garganta. Embrulhou de volta no lenço xadrez com os dedos trêmulos, enfiou no buraco, recolocou a tábua do assoalho no lugar e empurrou até encaixar. Levantou rápido e deu 2 passos em direção à porta. A porta se abriu.
Márcia apareceu encharcada pela garoa fina que começara lá fora, respirando mais rápido do que o normal, os olhos varrendo o quarto num instante. "O que você está fazendo aqui, Aninha?" "Nada, mamãe. Só estava brincando." Márcia respirou fundo. Sorriu com aquele sorriso cansado que usava quando queria parecer normal. Cruzou o quarto, enxugou as bochechas da filha com a borda do avental. "Você está com as mãos sujas." O gesto era carinhoso, mas o olhar dela não era. Era frio e vigilante ao mesmo tempo, como o de alguém que passou tempo demais, com medo de ser descoberto e aprendeu a desconfiar de qualquer coisa fora do lugar. No almoço, arroz, feijão e frango desfiado, Aninha não tocou em quase nada. Empurrou os grãos de arroz com o garfo em círculos lentos. Márcia falava de coisas triviais. A vizinha do segundo andar, que arrumou um emprego novo, o preço do tomate que não parava de subir, a telenovela de ontem à noite. A menina mal ouvia. Na sua cabeça só ressoava um nome: Lucas, o do caderno, o do cartaz, o da voz que atravessara a parede na madrugada. O que significava entregue? Por que a mãe ficava tão rígida, tão diferente, tão outra pessoa quando alguém mencionava uma criança? Naquela tarde, quando Márcia voltou a sair com a bolsa na mão e o celular no ouvido, Aninha agiu rápido, pegou uma folha de caderno arrancada, copiou com capricho o nome e as datas que havia memorizado, dobrou o papel ao meio, depois ao meio de novo e enfiou no bolso do vestido azul. Saiu sob a garoa fina que havia se transformado em chuva de verdade. O céu era uma cortina cinza e baixa. A água encharcava os sapatos a cada passo, a lama vermelha da calçada grudando nas solas, mas ela seguiu andando sem hesitar, porque sabia exatamente aonde ia. Na Praça das Palmeiras, a 4 quadras dali, Roberto colava mais um cartaz num painel de madeira coberto de avisos velhos. Seu casaco escuro se agitava com o vento frio. O rosto cansado parecia esculpido em pedra cinza, os olhos fundos de quem não dorme há tempo demais. "Senhor!" gritou Aninha do outro lado da rua, a voz cortando a chuva. Roberto se virou de repente. Reconheceu a voz antes de reconhecer o rosto. A menina correu em direção a ele, encharcada, os cabelos colados na testa, com uma folha de papel dobrada, apertada na mão fechada, como se fosse um tesouro. "Encontrei isso em casa", disse ela, arfando, os pulmões trabalhando depois da corrida. "Estava escondido embaixo do assoalho do quarto da minha mãe, dentro de um caderno." Roberto tomou o papel com os dedos trêmulos, desdobrou devagar, aproximou dos olhos. A chuva fazia as letras borrarem levemente nas beiradas, mas o nome estava claro, nítido, impossível de não reconhecer. Lucas H. Monteiro, o nome completo do seu filho, escrito por mãos estranhas num caderno escondido, numa casa que ele nunca deveria ter precisado encontrar. O ar saiu dos pulmões de Roberto de uma vez. Os olhos se encheram de lágrimas e a chuva as escondeu. E talvez fosse melhor assim. Pela primeira vez em meses, o destino lhe dava um sinal concreto, sólido, real, como papel molhado entre os dedos. "Onde você encontrou isso, pequena?" perguntou com a voz completamente quebrada. "Embaixo do assoalho, num esconderijo. Minha mãe não sabe que eu tenho, mas tem mais nomes no caderno, muitos, com datas e valores escritos do lado." Roberto apertou o papel contra o peito com as 2 mãos. As gotas de chuva fria se misturavam com as suas lágrimas quentes sobre o papel amassado. "Obrigado, filha. Você não sabe o que acabou de fazer." Aninha o olhou com uma mistura de doçura e medo genuíno, o vestido azul completamente encharcado e colado no corpo. "Eu só quero saber a verdade", murmurou. Um trovão retumbou sobre os telhados da Zona Norte, pesado e longo. O vento arrancou um cartaz do poste com violência. A folha voou em círculos largos no ar cinza até cair aos pés de Roberto. Era a foto de Lucas sorrindo sob o sol de um dia de festa. A menina ergueu o olhar para o céu encoberto e sussurrou com aquela sabedoria estranha que as crianças às vezes possuem sem saber de onde vem.
Pode continuar chovendo, Senhor. As mentiras também vão ser lavadas. Capítulo 3. A Casa das Janelas Azuis. A chuva caía com força quando Roberto chegou à Rua das Mangueiras pela segunda vez. O guarda-chuva que Jorge lhe dera antes de sair do carro mal servia contra o vento que dobrava a haste de alumínio para o lado errado. A água escorria pelo pescoço e molhava a camisa por baixo do casaco. Ele não se importava. Na mão enrugada pelo frio, carregava a folha que Aninha lhe dera. Lucas H. Monteiro. Cada letra era uma pancada no peito, uma promessa de verdade que ele não estava disposto a desperdiçar. Parou diante da Casa das Janelas Azuis, as cortinas fechadas, a porta trancada, o mesmo silêncio de ontem, mas desta vez ele era outro homem. Bateu uma vez firme. Silêncio. Bateu de novo, mais forte, com os nós dos dedos e depois com a palma aberta. A porta se abriu apenas alguns centímetros, travada pela corrente de segurança. Márcia apareceu no vão estreito, o rosto pálido como cimento fresco, o cabelo úmido de quem também havia saído sob a chuva. Os olhos dela reconheceram Roberto e se fecharam por um segundo com uma expressão que não era raiva, era medo. Você de novo, disse ela com a voz contida, quase sem ar. Já disse que aqui não mora nenhum menino, está me perturbando. Roberto a olhou sem desviar os olhos nem por um instante. Já não era o homem vencido do dia anterior, o homem dos ombros curvados e do olhar perdido. Nos seus olhos brilhava uma determinação nova, clara, inegociável. Não vou embora, senhora. Desta vez tenho provas. Mostrou a folha, aproximando-a da fresta da porta para que ela pudesse ler. A cor escorreu do rosto de Márcia, visivelmente, como água num copo virado. Por um segundo inteiro, o medo atraiu completamente, sem disfarce, sem máscara. Depois, ela respirou fundo e tentou recompor a serenidade. Não sei de onde tirou isso. Pode ser qualquer coisa. Sua filha me deu. Ela encontrou dentro da sua casa, num caderno escondido embaixo do assoalho do seu quarto. A voz de Roberto era baixa, mas cortava como lâmina. Pare de mentir. Onde está o meu filho? Márcia abriu a boca, fechou. Se apoiou na moldura da porta como quem precisa de suporte físico para continuar de pé. A corrente de segurança tilintou levemente com o movimento. O senhor não sabe o que está dizendo. É perigoso o que está fazendo. Sei perfeitamente o que estou fazendo, replicou Roberto sem dar um passo atrás. E a senhora sabe também. Já sei que há mais nomes naquele caderno. Já sei com quem vou falar depois daqui. Por alguns segundos, só existia o som da chuva batendo no telhado de zinco e nos paralelepípedos da rua. Nenhum dos dois se moveu. Então, de dentro da casa, chegou um barulho leve, um rangido de madeira, um gemido infantil, pequeno, abafado, como de alguém que acorda de sonho ruim, sem saber que é dia. Márcia se tensionou. Os olhos dela foram até o fundo do corredor escuro e voltaram para Roberto com uma expressão que não era mais apenas medo, era algo mais complexo, mais partido. Não entre, disse ela com um grito que ficou na metade da garganta. O senhor não tem direito. Mas Roberto já havia dado um passo à frente. Afastou com firmeza a porta que ela tentava fechar, sem violência, mas sem hesitação, e cruzou a soleira. O cheiro de sopa com legumes e madeira molhada de chuva o envolveu imediatamente. A casa era pequena por dentro. Um corredor estreito, uma cozinha à esquerda, uma sala minúscula com um sofá de tecido desbotado e, ao fundo, uma porta fechada. Roberto seguiu o som até aquela porta, girou a maçaneta. A madeira ofereceu resistência por um instante, como se também hesitasse, e depois cedeu com um chiado longo, como suspiro do passado que finalmente encontrou saída. Dentro, o quarto era pequeno e quase sem móveis. Uma lâmpada nua pendurada no teto piscava uma vez a cada alguns segundos, lançando sombras que entravam e saíam das paredes de reboco amarelado. No canto, sobre um colchão fino apoiado diretamente no chão, com um cobertor de listras azuis e brancas puxado até o queixo, havia um menino.
O cabelo castanho revolto, a pele pálida de quem não via sol há muito tempo, os braços finos abraçados ao próprio corpo. Quando ele ouviu a porta abrir, levantou a cabeça devagar, com aquela cautela de quem aprendeu que barulho de porta pode significar muitas coisas, nem todas boas. Os olhos dele se encontraram. O mundo parou completamente. Roberto sentiu o choro subir da barriga, passar pelo peito, pela garganta, e não havia como segurar. Lucas, sussurrou, e o nome saiu quebrado em pedaços. O menino piscou uma vez, duas, os olhos percorrendo o rosto do homem na porta, com aquela expressão de quem tem medo de acreditar, de quem já esperou tanto que não sabe mais se pode confiar no que está vendo. Pai. O tempo se partiu ao meio. Roberto atravessou o quarto em 2 passos e caiu de joelhos, abraçando o filho. O choro que guardara por um ano inteiro, trancado em madrugadas sem sono e cafés frios, saiu de uma vez, inteiro, sem pedir licença. Lucas tremia, um tremor fino e constante, mas abraçou o pai com uma força surpreendente para os braços magros que tinha, escondendo o rosto no peito do homem como se nunca mais fosse largar. Márcia, parada na porta do quarto, cobriu o rosto com as 2 mãos e começou a chorar também. Um choro diferente, pesado de culpa e de alívio ao mesmo tempo. Eu não queria machucar ninguém, murmurou ela entre os soluços. Me deixaram ele aqui. Disseram que se eu falasse perderia tudo, que fariam algo comigo e com a Aninha. Eu não sabia quem era o menino, juro. Só sabia que ele tinha muito medo. Roberto a olhou por cima da cabeça do filho, o coração dividido ao meio entre a raiva que fervia e a compaixão que ele não conseguia apagar completamente, mesmo querendo. Podia ter levado a polícia, podia ter ligado, podia ter deixado um bilhete anônimo. Não tive coragem, respondeu ela, a voz partida. Tinha medo daquela gente e depois de algumas semanas ele parou de chorar todo dia. Comecei a me importar. Cuidei como pude com o que tinha. O silêncio ficou pesado, como o ar antes de um temporal. Lucas ergueu a cabeça do peito do pai. Olhou para Márcia por um instante, com aqueles olhos que viram coisas demais para uma criança de 8 anos, e disse com uma voz pequena, mas absolutamente firme: "Não castiga ela, pai." Quando eu chorava, ela ficava do lado, me dava leite com achocolatado, contava história. Roberto fechou os olhos. As lágrimas escorriam silenciosas. Beijou a testa do filho com força, como se quisesse marcar naquela pele fina tudo que não conseguia dizer com palavras. "Não vou julgar agora", disse por fim, "mas isso precisa acabar hoje." Então, a porta principal da casa se abriu com estrondo, batendo na parede. Um homem corpulento entrou encharcado de chuva, o rosto endurecido numa expressão de quem chegou para resolver problema. Ombros largos, cicatriz no queixo, olhos que não tinham costume de encontrar resistência. "O que está acontecendo aqui?" rugiu, varrendo o quarto com o olhar. Márcia recuou 2 passos instintivamente, como quem conhece bem o que aquela voz pode preceder. "Por favor", sussurrou ela, "não machuca ninguém. O menino só quer ir para casa." Roberto se levantou devagar, colocando o próprio corpo entre o homem e Lucas. Não havia medo no seu rosto. Havia uma clareza fria, a clareza de quem não tem mais nada a perder, exceto o filho que acabou de recuperar. "Esse é meu filho", disse com voz absolutamente controlada, "e eu estou levando ele agora neste momento." O homem deu um passo à frente com o queixo erguido, desafiador. Mas naquele exato instante do corredor escuro, surgiu Aninha, encharcada até os ossos, os pés descalços molhados de lama, os cabelos colados no rosto, os olhos acesos com aquele brilho que as crianças têm quando decidiram que não têm mais medo. "Não toca nele!" gritou ela com toda a força dos seus 7 anos. Um trovão explodiu lá fora, violento, sacudindo os vidros das janelas azuis. Por um segundo, um relâmpago iluminou a casa inteira com luz branca. O rosto do homem se contraiu, recuou meio passo. Márcia se adiantou, colocando-se entre ele e as crianças. Os ombros dela estavam tremendo, mas os pés estavam firmes. "Chega",
disse ela. A voz diferente agora, mais baixa, mais sólida. Tudo isso tem que acabar. Acabou. Sob a chuva que martelava as janelas azuis, Roberto tomou a mão do filho com cuidado, como se ele fosse de vidro, e o conduziu em direção à porta. Aninha correu atrás deles, seus pezinhos descalços fazendo barulho no chão de madeira. Atrás deles, Márcia desabou de joelhos no chão do corredor. O vento frio e molhado os envolveu ao sair para a rua. Roberto apertou Lucas contra o peito, incapaz de soltar, incapaz de falar. Aninha parou na calçada e os olhou com medo e alívio, misturados num mesmo olhar. Duas coisas que normalmente não cabem juntas, mas que naquele momento não tinham outra escolha. Lucas ergueu a cabeça, olhou para o céu cinza carregado que derramava chuva sobre os telhados da Zona Norte. Pensei que você nunca ia vir, sussurrou. Nunca parei de te procurar, filho, respondeu Roberto, a voz trêmula. Nem por um único dia. E assim, sob a chuva do Rio de Janeiro, pai e filho caminharam juntos pela primeira vez em um ano, deixando para trás a casa das janelas azuis e tudo que ela guardou. Aninha o seguiu alguns passos, descalça e encharcada em silêncio, porque no fundo sabia que nada mais voltaria a ser como antes, nem para eles, nem para ela. Capítulo 4. O despertar depois da tempestade. O amanhecer chegou sereno. Depois da tempestade, o Rio de Janeiro despertava úmido e limpo, com um silêncio que cheirava a terra molhada, a calçada lavada, a perdão e a novos começos. Os pássaros voltavam aos fios. A luz do sol entrava pelas frestas como se pedisse licença. Num quarto do Hospital Souza Aguiar, Roberto permanecia sentado na cadeira de plástico ao lado da cama onde o filho dormia. Lucas respirava com calma, envolto em lençóis brancos e limpos, com um soro fino no pulso e o rosto em paz pela primeira vez em muito tempo. O medo finalmente começava a ceder lugar ao descanso. Roberto acariciava o cabelo do filho com o polegar, devagar, como se quisesse recuperar na maciez daquele gesto tudo que os 365 dias anteriores roubaram. Cada respiração do menino era um batimento novo dentro do seu próprio peito. Havia passado a noite inteira em claro, os olhos fixos no pequeno, com um medo surdo de que o destino voltasse a arrancar dele o que tanto custara a recuperar. Toda vez que Lucas se mexia na cama, Roberto segurava a respiração. Uma batida suave na porta o tirou dos seus pensamentos. Uma enfermeira entrou com um sorriso cansado. O tipo de sorriso de quem faz noites longas e ainda assim tenta. O menino está estável, disse ela, verificando o soro com movimentos precisos. Está desidratado e desnutrido, mas sem nada grave. Só precisa de descanso e de comida de verdade. Mas o senhor também deveria dormir um pouco, seu Monteiro. Não consigo, respondeu ele sem desviar o olhar do filho. Dormi demais durante o ano em que o procurei. A enfermeira assentiu sem argumentar. Saiu com passos silenciosos. Pouco depois, a porta se abriu novamente. Entrou um homem de terno cinza escuro, a gravata levemente afrouxada, com uma pasta de couro sob o braço e o olhar direto de quem está acostumado a ouvir coisas difíceis e dizer coisas mais difíceis ainda. Sou o delegado Tavares, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, disse, apresentando a identidade funcional. Preciso conversar com o senhor sobre o que aconteceu ontem na Rua das Mangueiras. Roberto assentiu com um movimento lento da cabeça. Ergueu-se da cadeira com dificuldade, os músculos duros de uma noite inteira na mesma posição. Os dois saíram para o corredor, deixando Lucas dormir. A senhora Márcia Silva foi detida na madrugada, explicou o delegado, a voz pausada e profissional. Ela cooperou desde o início. Afirma que não sabia a identidade do menino quando foi procurada para guardá-lo, que recebia dinheiro mensalmente e que foi ameaçada quando tentou recusar. E acredita nela? Perguntou Roberto. Parte da história confere com o que encontramos.
O caderno que sua filha localizou é uma peça de evidência importante. Há nomes e registros de pelo menos outros 11 casos. Roberto fechou os olhos por um segundo. E o homem que entrou na casa ontem está sob custódia. Era o elo de campo de uma rede de tráfico de menores que operava em pelo menos 4 estados. Seu filho foi um dos poucos que não chegaram a ser transferidos para fora do estado. Roberto encostou na parede do corredor, levou as 2 mãos ao rosto, ficou assim por um momento longo, respirando com dificuldade. Meu Deus! Sussurrou. Capítulo 5. Um novo começo para 3 almas. O delegado ficou parado ao lado dele por alguns instantes, respeitando o silêncio. Depois disse com cuidado: há uma outra questão que o senhor precisa considerar. Que questão? A menina Aninha, a filha da senhora Márcia Silva. O delegado fez uma pausa curta. Foi ela quem tornou possível o reencontro. Sem as informações que ela trouxe ao senhor, teríamos levado muito mais tempo para chegar até aqui. Ela está sob tutela do Conselho Tutelar. A mãe está detida. Não há outros familiares identificados até agora. O nome caiu sobre o coração de Roberto como pedra num lago calmo. Ele ficou parado, olhando o corredor branco e vazio do hospital. Lembrou dos olhos grandes da menina na calçada encharcada, da voz dela cortando a chuva, da folha de papel dobrada, apertada na mão fechada, da coragem absurda de uma criança de 7 anos que decidiu fazer a coisa certa, mesmo sabendo que poderia custar caro. Se não fosse por ela, Lucas ainda estaria naquele quarto escuro. Naquela tarde, quando o soro acabou e Lucas acordou de verdade, piscando devagar para o teto branco do hospital, a primeira coisa que disse foi: "Pai, onde está a Aninha? Preciso falar com ela." Roberto sorriu, sentindo o peito se apertar de um jeito completamente diferente daquele a que havia se acostumado no último ano. "Ela está bem, filho. Mas agora ela precisa de ajuda, igual a nós precisamos uma vez." Lucas ficou pensando por um momento, com aquela seriedade que crianças que passaram por coisas difíceis desenvolvem antes do tempo. "Não deixa ela sozinha, pai. Ela ficava do meu lado quando eu tinha pesadelo, me ensinava as músicas do forró que a rádio lá de cima tocava. Dizia que um dia ia ficar tudo bem." Aquelas palavras atravessaram Roberto de lado a lado. Naquela noite, ele saiu do hospital com o motorista Jorge esperando na porta. Não foi para casa. Pediu o endereço da casa de acolhimento onde tinham levado a menina. O prédio era de tijolo à vista, com uma placa discreta na entrada e um pequeno jardim no lado, com grama aparada e alguns brinquedos velhos jogados na areia. Um escorregador plástico com a pintura saindo, um cavalinho de mola com a orelha quebrada. Num banco de cimento perto do jardim, Aninha estava sentada abraçando uma boneca de pano com cabelo de lã amarela. O vestido azul havia sido trocado por um uniforme bege da instituição, 2 números grande demais para ela. Os pés calçavam chinelos de borracha. Quando Roberto entrou pelo portão, ela levantou devagar, como quem não quer se animar rápido demais para não se decepcionar. "O Lucas está bem?" perguntou em voz baixa, os olhos procurando a resposta no rosto do homem antes que ele falasse. "Está bem", respondeu Roberto, chegando perto e se abaixando até ficar na altura dela. "Está muito bem." E foi a primeira coisa que perguntou quando acordou. "Queria saber de você." Aninha abaixou o olhar por um segundo. Quando ergueu de novo, os olhos estavam brilhando. "Minha mãe não era má, senhor", disse ela com uma seriedade que não combinava com a idade. Ela tinha medo. Eu sabia que ela tinha medo, só não sabia de quê. "Eu sei", disse Roberto devagar. "E você também tinha medo, mas mesmo assim foi lá me contar, mesmo encharcada, com a chuva todinha caindo. Isso é uma coragem muito grande, Aninha, muito maior do que a maioria dos adultos teria." A menina encolheu levemente os ombros, como se coragem fosse coisa simples, e ela não soubesse direito o que fazer com o elogio. O silêncio se fez longo e suave entre os dois. O vento movia um balanço vazio do lado, a corrente rangendo devagar. Um bem-te-vi cantou em algum lugar acima da cerca.
Não sei o que vai ser de mim, disse Aninha por fim, a voz pequena, sem drama, apenas honesta. A tia daqui disse que vou para uma família nova em breve, mas eu não conheço essa família. Roberto sentiu uma fisgada funda no peito. Aninha, você gostaria de nos visitar? A mim e ao Lucas, quando ele tiver alta do hospital e estiver melhor. A menina o olhou com aquela centelha de esperança que as crianças guardam mesmo depois de muito machucadas, escondida no fundo dos olhos como brasa sob cinza. De verdade? Posso ir? De verdade. Disse ele com um sorriso que saiu inteiro, sem esforço. O primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. Você faz parte da nossa história agora. Sempre vai fazer. Aninha assentiu devagar, enxugando a bochecha com o punho do uniforme. Então eu vou levar desenhos para o Lucas. Ele me mostrou uns que fez num papel de pão que achou. Ele desenha muito bem. Eu sei, respondeu Roberto, e a voz veio afogada. Desde pequenininho. Eu também gosto de desenhar, disse ela. Então vamos ter muito para trocar, respondeu ele. E os dois riram juntos, baixinho, ali no jardim da casa de acolhimento, entre o bem-te-vi e o balanço rangendo como se o mundo tivesse decidido, por um momento, ser gentil. Ao sair pelo portão, o ar da noite estava fresco e o céu do Rio de Janeiro, para variar, mostrava algumas estrelas entre as nuvens que iam se abrindo. Roberto caminhou devagar em direção ao carro, sentindo que pela primeira vez em um ano, o peso que carregava nos ombros havia diminuído. Não desaparecido, diminuído. O perdão, percebeu ele, não chega de uma vez. Chega em pedaços pequenos, cada um deles com o rosto de alguém. Naquela noite, de volta ao hospital, ele observou Lucas dormir por mais um tempo. Pensou em Aninha, naquele uniforme bege, 2 números grande. Pensou em Márcia, esperando o julgamento numa cela que ela escolheu e não escolheu ao mesmo tempo. Pensou no que significa ser pai, não apenas de sangue, mas de ação, de presença, de escolha feita todo dia de novo. Olhou para o teto do quarto do hospital e disse em voz quase inaudível, como quem faz uma promessa ao próprio coração. Se Deus me der mais uma chance, vou aproveitar cada uma. Não vou mais olhar para o outro lado de ninguém. E enquanto as luzes do corredor se apagavam uma a uma lá fora, ele compreendeu que o perdão não era só para os outros, era também para si mesmo, para o pai que foi e para o pai que ainda podia se tornar. Às vezes, as histórias mais duras terminam no silêncio mais sereno. Depois de tantas noites de chuva, de lágrimas e de busca, o Rio de Janeiro amanheceu com um amanhecer diferente. O de um pai que reencontrou o filho, o de uma criança que, com a sua inocência e a sua coragem desproporcional, lembrou ao mundo que a verdade e a bondade ainda existem, mesmo escondidas embaixo do assoalho de casas humildes na Zona Norte. Se essa história tocou o seu coração, deixa o número 1 nos comentários. Se acha que algo faltou ou quer compartilhar sua opinião, escreve o 0. Porque no final, além da riqueza ou da posição, o que salva o ser humano é o amor. Roberto descobriu que o perdão também pode ser uma forma de justiça e que mesmo o coração mais ferido pode renascer quando aprende a olhar o outro com compaixão. A pequena Aninha nos ensinou que a coragem não depende da idade e que um único gesto de bondade pode mudar o destino de uma vida inteira. Como uma luz acesa no meio da tempestade, uma ação sincera, por menor que pareça, pode guiar os perdidos de volta para casa. E talvez seja isso que todos buscamos no fundo, um lugar onde alguém nos espere sem julgamento, só com ternura. Toma um momento para pensar no que você acabou de ouvir. Quantas vezes passamos do lado de alguém que só precisa de uma palavra amável para continuar em frente? Se essa história te comoveu ou te fez lembrar de alguém, compartilha com quem precisa acreditar de novo no poder do amor e da esperança, porque no final, as histórias verdadeiras não só são ouvidas, elas são sentidas e permanecem na alma muito depois de o som se apagar. Antes de ir,
Me conta uma coisa nos comentários. Escreve o nome de uma comida típica da sua cidade. Aqui no Brasil, cada canto tem o seu sabor. E eu quero saber qual é o seu.